Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco participando de mais um evento da DSM Webinar Series. Meu nome é Júlia Ferreira e eu sou coordenadora de marketing para suínos na DSM para a América Latina. Eu gostaria de iniciar esse webinar desejando que todos os conectados se encontrem bem e seguros. Nós estamos vivendo tempos desafiadores para o mundo e para a suinocultura. Quem poderia imaginar que o mercado internacional passaria pelos desafios da peste suína africana, seguida de uma pandemia? De certa forma, tudo isso acaba impactando o mercado e o nosso cenário macroeconômico. E sendo assim, tempos como esses nos exigem planejamento e resiliência. É de longa data conhecido o fato de que a utilização eficiente da energia alimentar leva o produtor a melhores retornos econômicos, dado que a nutrição continua sendo o principal item de custo da suinocultura, recentemente correspondendo a aproximadamente 78%. A energia é um dos insumos mais importantes na composição da ração, e os carboidratos encontrados principalmente nos cereais, mas também nos farelos proteicos, são fontes chaves de energia na dieta dos animais. A alimentação dos suínos se torna economicamente eficaz com a maximização da utilização da energia presente na dieta. Apesar dos preços do quilo do suíno vivo estarem numa crescente, reflexo da oportunidade de exportação para o mercado chinês, os preços das commodities agrícolas também têm se mostrado numa crescente. Além dos preços no mercado internacional estarem em alta, o preço do dólar favorece as exportações, pressionando o preço interno, inclusive perspectivas de falta de matéria-prima. A expectativa é que em um futuro próximo os preços dos grãos se mantenham neste mesmo patamar, impactados por fenômenos climáticos, questões cambiais e políticas econômicas. Por isso, hoje, mais do que nunca, a busca por alternativas que otimizem a eficiência da liberação de energia presente na dieta em especial nos carboidratos, é vital para a manutenção da eficiência técnica e econômica da produção. E, para apresentar-nos como otimizar os resultados zootécnicos e econômicos na produção de suínos em crescimento e terminação pelo uso de carboidrases, temos a honra de ter aqui conosco o professor, que possui uma vasta formação acadêmica em medicina veterinária, mestrado em ciências de alimentos, doutorado em zootecnia e pós-doutorado internacional. Tem uma grande experiência na iniciativa privada e desde 1988 é professor na Universidade Estadual de Londrina. E é com grande prazer que chamo o professor doutor Caio Abercio da Silva para iniciar o nosso webinar. Uma boa tarde a todos. Inicio agradecendo as palavras da Júlia, o convite da DSM, que nos dá uma oportunidade, mais uma vez, de discutir um tema tão relevante, muito bem introduzido pela nossa coordenadora desse evento, né, a Júlia, e que temos uma missão de mostrar aí dentro desse cenário bastante complexo, positivo até então, né, de vantagens econômicas para todos, mas que deixa uma coceira, uma ansiedade do que vem pela frente. Entendemos que o momento é muito positivo, nos motiva a discutir um tema em que a gente pode melhorar ainda mais as margens, mas também pode nos servir para orientar em situações adversas as razões pela qual esses recursos, esses aditivos podem otimizar aí momentos críticos. Nós vamos iniciar a apresentação do tema já registrado pela Júlia, né, otimizando os resultados zootécnicos e econômicos de suínos em fase de crescimento e terminação pelo uso de carboidrases. Não por menos, estamos trabalhando com as fases que representam o maior peso do item alimentação, que por sua vez, muito bem registrado, é o principal item dos custos de produção. E ela deve ser conduzida com uma abordagem de contextualização das questões dos carboidratos
e das limitações que alguns deles têm para monogástricos. No nosso caso, estaremos falando dos suínos, naturalmente, e passaremos, após essa contextualização, aos efeitos positivos registrados em trabalhos recentes ou clássicos, e, na sequência, falaremos dos resultados de trabalhos que participamos recentemente, dentro de uma matriz nutricional muito apropriada, muito típica da nossa realidade, e que me deixa muito à vontade defender, né, o papel das carboidrases na melhora dos resultados de promoção de energia desses ingredientes, né, basicamente o binômio milho e soja, e, consequentemente, dos resultados zootécnicos. Então, iniciando, classicamente nós temos aí uma figura que define a composição dos carboidratos, e numa linha segunda, mais especificamente, o termo fibra, e nesse caso eu destaco que passamos a contextualizar nessa nossa abordagem dois elementos bastante importantes, uma vez que nós vamos discutir duas carboidratos, e dentro desse quadro de carboidratos eu chamo a atenção do amido e demais açúcares, lembrando que esse quadro é um quadro mais amplo e, portanto, não contempla, quando eu falo mais açúcares, carboidratos presentes no binômio milho e soja, ou em outros grãos que são também bastante usados na produção de suínos, mas eu reforço o caso do amido, que todo mundo sabe, é o principal carboidrato do milho, né? E, nesse sentido, a gente quer destacar como otimizar o uso desse carboidrato. Numa outra ponta, nós temos os polissacarídeos não amiláceos, componentes um pouco mais complexos, né? Quando eu faço um paralelo com o amido, e que vão demandar aí também um exercício de como poderemos melhorar, otimizar, né? Promover a retirada de energia desses componentes polissacarídeos não amiláceos que guardam mais complexidade. Nesse caso, então, a nossa apresentação, ela obedecerá a duas linhas, uma linha em que o foco será os PNAs, ou PNA aí registrado, né, os polissacarídeos não amiláceos, e na outra linha, os amidos. Portanto, ainda nessa prospecção, nessa contextualização, chamando a atenção dessa primeira linha de abordagem, o amido ele é composto por dois conjuntos grandes de carboidratos de cadeia longa, amilose representada aí por uma molécula linear com ligações alfa-1,4 e alfa-1,6, são cadeias bastante longas que têm a característica de ter ou possuir essa estrutura que ganha cristalização. O outro conjunto do amido é a amilopectina, que tem uma participação na razão aproximada de 75%, é composta por cadeias ramificadas mais curtas, né, de ligações também semelhantes ao que acontece nas ligações da amilose. Um tema importante registrar é que a amilose ela tem uma solubilidade bastante complexa em água fria e, portanto, isso sinaliza que nós temos um problema dentro dessa classe de molécula no amido, né? É um produto mais resistente à digestão, e a amilopectina, ao contrário, é um elemento mais solúvel, menos resistente, mas cuja solubilidade também a gente tem que tratar e entender que ela nem sempre corresponde a exatamente o que a gente busca em termos de aproveitamento do carboidrato no grão. Exemplos para a gente registrar, nós estaremos falando, quando focamos no amido, a grande parte, que é o endosperma do grão, né, onde encontramos nas duas porções farinácea e vítreo a maior constituição do grão, que é efetivamente o amido. Entretanto, na parte vítrea ainda temos esse amido ligado, presente ao glúten, né,
uma proteína desse principal ingrediente das rações de suínos, e posteriormente também vamos focar nessa parte que trata do pericarpo e também do aleuroma, onde a gente encontra boa parte dos polissacarídeos não amiláceos. Ainda sobre o amido, temos aqui uma tabelinha bastante clássica, né, que não cabe muito para a categoria que estamos tratando, mas de qualquer forma nos remete a entender que há um amadurecimento à medida que a cronologia, a idade do leitão avança, com o aumento da digestibilidade desse componente, do amido. Isso tem tudo a ver com a mudança enzimática pela qual os animais passam, né, fruto desse amadurecimento e presença de substrato, que passa a não ser mais os derivados lácteos, os componentes lácteos, mas de qualquer forma, já numa idade próxima de um mês, a gente ainda percebe que há muito para essa digestibilidade atingir um valor que seja desejado. E quando tratamos desses elementos, especificamente no animal adulto, ou no animal com uma idade madura, como é o caso do animal de crescimento e terminação, nós compreendemos que a amilase salivar, o primeiro elemento, a primeira enzima que poderia agir efetivamente sobre esse carboidrato, ela tem uma ação pequena pela própria natureza do suíno, que é um animal que tem uma permanência na boca relativamente baixa. Ao mesmo tempo, essa amilase sofre uma neutralização pelo baixo pH do estômago, e nós teremos que dispor de uma amilase pancreática para digerir esse carboidrato em moléculas aqui representadas, a glucose, a maltose e a maltotriose. Entretanto, quando trabalhamos com enzimas como é a amilase, essa hidrólise dos componentes do amido, da amilose e da amilopectina, passam a ser maiores naturalmente. Isso caracteriza um complemento do papel das enzimas endógenas. E, ao mesmo tempo, esse processo metabólico minimizado, uma vez que as enzimas exógenas cumprem essa ação paralelamente, nós gastamos menos energia com a síntese de enzimas, né, e o metabolismo pancreático para essa ação. Com isso, temos uma ação mais rápida sobre o amido, né, e também destacamos que algum amido resistente também ganha uma digestibilidade significativa e, consequentemente, começamos a disponibilizar um elemento caro, né, um peso tremendo dentro da ração, e isso são pontinhos que a gente começa a ganhar. Eu destaco aqui produtos que são de bastante uso, né, de uso regular, de disponibilidade na nossa indústria, e aqui registramos, né, que vale a pena efetivamente entendermos que as enzimas têm um substrato bastante expressivo, em especial grãos que têm um caráter energético diferente da soja, né? Aqui seria o farelo de soja, desculpe, não farinha, que tem um foco mais proteico, e, portanto, baseado naquele conceito clássico de que as enzimas são substrato dependentes, né? Falando de amilase, falando de estilanase daqui a pouquinho, tudo tem a ver, uma vez que a presença é bastante alta do amido nesses grãos, né? E, consequentemente, na ração. Quando eu passo para o outro elemento importante dessa discussão, a fibra bruta, né? E aí eu quero dar um destaque dentro da fibra bruta aos polissacarídeos não amiláceos, a definição de 2015 desse autor é que tanto os polissacarídeos mais a lignina são os elementos que efetivamente definem a fibra bruta. Um componente, um conjunto de produtos, né, de elementos, de carboidratos, bastante resistentes à digestão enzimática e, consequentemente, à absorção, que são passíveis de uma fermentação parcial ou até mais intensa, no intestino grosso especialmente, responsáveis aí por produzir os principais ácidos graxos, né, de cadeia curta, e tem uma participação também muito grande no fomento de energia de manutenção que os animais exigem.
De forma bastante ampla, são definidos como solúveis e insolúveis. Os insolúveis são mais ramificados. E, dentro desse quadro, eu queria avançar um pouquinho mais e entender que essa insolubilidade, né, desse conjunto de produtos está ligada com a condição estrutural mais resistente à fermentação, a capacidade de ligar-se à água, mas não necessariamente guardando solubilidade, simplesmente se alinhando à superfície do produto, fato que gera uma digesta com uma movimentação mais rápida e, por sua vez, também tem o papel de aumentar o volume do trato gastrointestinal, que em muitos casos confere uma sensação de saciedade, que nem sempre é positiva para quem busca ganhos de peso com elementos que são demandados e naturalmente importantes, porque guardam digestibilidade alta. Então, a presença mais elevada de produtos insolúveis, né, ou fibras insolúveis, não é interessante. Quanto à parte solúvel, a gente também tem que ter uma percepção de que, embora ela guarde um antagonismo bastante marcante em relação às insolúveis, né, se interagem fortemente com a água, agora no sentido de solubilizá-la, ela forma nessa solubilização um gel que aumenta a viscosidade do conteúdo gastrointestinal, diminuindo o trânsito da digesta. Isso, numa primeira percepção, parece ser interessante, né? Até porque a gente também identifica aqui uma fermentação maior em relação às insolúveis, mas isso não é completamente interessante, porque esse estado de mais viscosidade impede que outras enzimas, não só enzimas voltadas a carboidratos, mas também a proteases, enzimas lipases, ajam nesse bolo alimentar de forma eficiente. Então, a gente encontra nessa natureza de solúveis e insolúveis consequências não positivas na sua totalidade, né, na sua maioria, e a gente vislumbra aí com as enzimas a possibilidade de minimizar esses efeitos negativos. Quando eu pego os polissacarídeos não amiláceos, né, e compreendo que eles pertencem à classe das fibras e faço ainda uma subdivisão, eu posso classificá-lo como um elemento que tem a celulose, e isso é bastante crítico. Nós estamos falando de uma molécula bastante difícil de ser digerida, praticamente de pouquíssima ação, e uma outra classe, um conjunto que a gente poderia chamar de não celulósicos, né? E nesse caso, avançamos com mais objetividade para a hemicelulose e para a pectina. E quando eu pego a hemicelulose, eu estou afunilando para focar nos substratos das enzimas que vamos discutir daqui a pouco, eu tenho dois elementos bastante importantes, há outros, mas eu estou chamando a atenção de dois, a arabinoxilana e a beta-glucana, que são o foco da enzima que a gente vai discutir daqui a pouquinho, como acabei de falar. Então, nós temos aí nos PNAs, né, uma sequência de produtos e destaco as beta-glucanas e as arabinoxilanas, né, que por sua vez são compostas por outros elementos, as arabinoses e a xilonas, desculpem, né, que são elementos que impactam negativamente a viscosidade, citado, né, como ali no slide anterior, como componentes de alta solubilidade, né, solúveis e, portanto, que guardam a razão de aumentar a viscosidade do bolo no trato gastrointestinal, nesse caso, chamando atenção aqui o intestino delgado. Muito bem. Ainda sobre esse tema, esse primeiro quadro, ele valoriza aqui o papel da arabinoxilana como um componente solúvel, das beta-glucanas, que são classificadas pelas ligações em dois grupos, umas mais solúveis e outras menos solúveis, respectivamente, as que têm a ligação beta 3
têm essa característica de solubilidade, e as beta-1,4 não solúveis. E ainda eu componho finalmente aqui com a celulose como insolúveis, moléculas essas longas de ligações de glicose beta-1,4, enfatizando que nós temos um rol de elementos nos polissacarídeos não amilácidos passíveis de serem trabalhados melhor ou pior, ou de não serem contemplados com as enzimas que são disponíveis aí para uso. A celulose, nesse caso, estaria de fora, mas estamos registrando aí a presença dela. Muito bem. Quando eu abro esse outro quadro, eu deixo a celulose de lado e sigo para um ataque, né, já que estamos falando de enzima, para os substratos que são passíveis de otimização, de liberação de energia, né? Chamo a atenção aqui do peso molecular da beta-glucana, que é maior do que os arabinos chilanos, são menos viscosas até por esse motivo, ou melhor, são menos promotoras de um bolo alimentar mais viscoso, são mais resistentes à degradação do intestino, né? Aqui em cima está muito claro que esses substratos, tanto beta-glucana quanto arabinoxilana, são mesmo na qualidade de mais solúveis ou menos solúveis, são limitados à digestão no trato, né? A viscosidade da beta-glucana é menor do que do arabinoxilano, isso já foi chamar a atenção, e isso tudo faz com que a redução dessa viscosidade só possa ser melhorada com o uso de enzimas. E aí aparece já, né, a primeira enzima que a gente vai tratar, né, que tem esse papel efetivo na diminuição da viscosidade, do peso molecular, né, da arabinoxilana, que é a mais importante em termos de oferecer aumento de viscosidade, né? E com essa ação da xilanase, eu chamei a atenção há pouquinho, né, de que esse bolo alimentar mais viscoso, que tem a característica de impedir a ação de outras enzimas digestivas, se abre, né, permitindo que estas agora participem, agindo nos seus respectivos substratos, melhorando tudo o que a gente gostaria, a digestão e a absorção. Então eu abro um pouco aí um sinalzinho positivo, né, de que também as carboidrases, nesse caso da xilanase que estamos falando, elas também ajudam a otimizar a digestão de outros componentes que não os carboidratos, tá? Muito bem. Ainda quanto ao PNA, eu chamo a atenção aqui de que a arabinoxilana, que a gente está valorizando tanto nessa discussão, né, composta por uma xilose, um xilano e uma rafinose, né, ela tem aqui, pela ação de uma xilanase, uma liberação importante desse açúcar, né, dessa pentose, que está presente no caso do milho grão, como a gente destacou lá naquela figura, no pericarpo e no aleuroma, né, num valor aqui importante para prontamente, né, ser usado como uma fonte de energia. E no farelo de soja também, né, a presença da xilose, produto final dessa ação, da xilanase sobre um xiloglucano, né, os polissacarídeos estruturais desse grão, também são o produto final dessa operação. Então, já estamos aí no clássico, né, do papel dessa enzima sobre esses componentes. Avançando mais um pouquinho, então a xilanase, agora fechando essa abordagem, né, do slide anterior, catalisa, né, uma hidrólise interna das ligações dos xilanos, liberando aí uma série de oligosacarídeos, né, que finalizam com carídeos e que são passíveis tanto na forma menos simplificada ou de um carboidrato ainda não final, né, a ação de outras enzimas. Então, o que isso
representa? O que a xilanase representa? Ela representa um efeito de degradação dos polissacarídeos da parede celular, né? Ela também age paralelamente reduzindo a viscosidade da digestão, já falamos disso, né? E essa disponibilização de mais açúcares simples melhora a fermentação, a digestibilidade é incrementada, e isso fomenta a produção de ácidos graxos voláteis em um valor mais elevado, em nível de seco especialmente, né? E também modula a microbiota, e isso finaliza com um termo que a gente busca e que não pode ser dissociado de um resultado final, que é o desempenho que a gente almeja. Então, estamos falando de um processo sinérgico, né? E assim ampliado, tá? Da ação de uma enzima que aparentemente só age em cima de um carboidrato complexo. Esse quadrinho é um trabalho que publicamos este ano, né? É claro, uma parte de um trabalho. Como a gente falou em modulação de microbiota, ele representa aqui, em relação a um grupo controle que não recebeu uma xilanase, o quanto positivamente e negativamente a ausência da xilanase, né, modificou essas famílias de bactérias. Então, na ausência da xilanase, houve um crescimento logarítmico da família Clostridiaceae em 1,96. E em termos logarítmicos, a ausência da xilanase resultou numa diminuição das duas famílias aqui representadas, Lactobacillácea e Streptococcácea, nessa razão logarítmica. Aparentemente é pequeno, mas estamos falando de uma razão logarítmica em termos de unidades absolutas. Isso foi contado dentro do seco. Então, isso é importantíssimo, né? A presença da xilanase, ela faria uma situação contrária, ela modularia para menos a família Clostridiaceae e mais as duas famílias aí, que são famílias positivas, né, para a saúde intestinal. Muito bem. E aqui, pessoal, eu faço para a gente ficar bem ciente, né? Eu vou chamar a atenção das duas primeiras colunas, vários ingredientes comuns no nosso rol de grãos, né, cereais, e verificamos aqui o valor percentual na matéria seca, como é alto de componentes solúveis, né, carboidratos solúveis dentro dos polissacarídeos não amiláceos, e insolúveis, né? E a celulose, que infelizmente é pouco atacada, né? Mas olhem aqui que coisa impressionante, né? O trigo, o milho, um pouco menos, né? A polpa de beterraba, que não é um produto que a gente tem, mas enfim, valores expressivos passíveis de uma ação efetiva aí de enzimas, né? Isso com o que a gente chama de fibra bruta, que em termos nutricionais tem um valor pequeno. O importante é conhecer esse fracionamento e essa qualidade ou característica que tem os componentes da fibra bruta, né? Esse caso aqui é um trabalho bastante legal, né, de um pessoal da Embrapa, e a gente está vendo aqui na linha uma síntese, né? Essa linha vermelha que correu agora, ela faz uma evolução, né? É uma média do papel de uma presença de duas enzimas, né? Aqui uma amilase e aqui um blend de enzimas, né? A amilase mais a beta-glucanase mais a xilanase, sobre a energia digestível do milho quando elas são adicionadas. Então, a gente vê aqui um valor de 3.358, passando para 3.379, depois para 3.453. Entendam aqui que tivemos, né, algo em torno de 20 quilocal de energia, né, e aqui um valor já mais expressivo em relação ao grupo controle, de 100 quilocalorias de energia. E interessante a gente observar que na coluna vertical, a gente tem uma média aqui, né, à medida que nós temos granulometrias, ok? Tamanho da partícula do milho mais elevada, né, medidas em micra aqui, nós perdemos a qualidade da energia desse produto, né? Isso significa que as enzimas endógenas
elas não têm a ação facilitada em componentes mais grosseiros. Isso é um sinal positivo, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que se tivermos o milho grão e tivermos uma ação de uma enzima endógena, a gente pode somar isso, né? Criar um efeito sinérgico e melhorar ainda mais a qualidade da energia que pode ser liberada dos grãos, nesse particular do milho, né? E aqui a mesma proposta, agora avaliando não mais a energia digestível, mas a energia metabolizável, sobre a mesma, né, plataforma de granulometria e sobre a mesma base, né, da presença da amilase e do blend da amilase mais glucanase mais xilanase. Então, a mesma observação a gente faz, né, e em ambos os casos a gente vê um efeito positivo sobre a disponibilidade de energia. Muito bem. Esse trabalho aqui, né, é do nosso amigo Adson Passos, um trabalho recente, publicado numa revista internacional muito boa, e ele avalia aqui, né, o papel da xilanase em dietas à base de milho e soja sobre a digestibilidade de vários nutrientes, né? E eu registro isso para vocês na forma dessa linha, né, que mostra uma ação os lineares, tá? Os lineares são mais significativos que os quadráticos para todos esses nutrientes. Podem ver aí que para matéria seca, para matéria orgânica, para energia, para cinza e até para fibra em detergente neutro, né? À medida que a gente tem um aumento da presença de xilanase sobre esse substrato, milho e farelo de soja, né, nós temos um resultado aumentado. E bem gerado. E, claro, a gente conhece isso, né? A ação da enzima é substrato dependente. Se nós temos substrato e colocamos mais enzima, a expectativa é que os resultados sejam melhores. Dentro de um equilíbrio econômico, isso pode significar a oportunidade de, em determinados momentos, a gente recorrer a doses maiores. Essa segunda parte, ou terceira parte, né, a gente vai tratar das duas avaliações que fizemos, né? Foram duas avaliações, esses dados foram publicados num congresso nacional, um congresso internacional, são dados de 2018, foram conduzidos 2 trabalhos, então são 2 trabalhos com 48 animais, né? Então cada um com 48, tá? Os animais tinham uma idade inicial em torno de 21 quilos, idade média de 63 dias, o delineamento foi em blocos ao acaso. Nós trabalhamos com 2 tratamentos em cada um dos trabalhos, com 8 repetições, e usamos aí enzimas on-top, tá? Uma característica que também não é diferente do que é praticado comercialmente, e a gente não quis penalizar o experimento e criar uma situação diferente do que vocês, produtores, as dietas todas tinham fitase, então independente da enzima que seria testada, né? Foi avaliada a performance, onde as baias corresponderam às unidades experimentais e a carcaça e outras avaliações foram conduzidas levando o animal como a unidade experimental, ok? O que eram os tratamentos do experimento 1 e do experimento 2? Era um comparativo de uma dieta controle que detinha somente a fitase versus uma dieta com o produto Ronozyme, High Starch, na dose clássica de 133 ppm, de uma dieta, né, on-top, então detinha também a fitase, mais essa enzima, né, uma amilase. E o segundo trabalho, também controle versus grupo teste, que detinha, então, o Ronozyme, 50 ppm, de uma xilanase. Tá? Em ambas as dietas, a fitase, também uma fitase, né? O Rifose estava presente nessa dosagem. Muito bem. Aqui um desenho da estrutura experimental, né? Os animais, um panorama. Então, uma condição experimental, mas que mimetiza muito uma situação comercial.
tá? Barracões bem dimensionados, e partimos para os resultados. Eu queria chamar a atenção aqui desse trabalho, né, das fórmulas experimentais, e como o nosso desejo é que os resultados fossem obtidos dentro de uma realidade comercial brasileira, né, eu registro aqui nos círculos, né, o binômio milho e soja, participando das ações crescimento 1, 2, 3, 1 e 2 e terminação 1 e 2, dentro de uma relação bastante comum, né, a praticada nas granjas comerciais, nas formulações que conhecemos, né? E da mesma forma, tivemos a inclusão dos aminoácidos, levando em conta o conceito de proteína ideal, né? E no último caso, pela demanda natural, que a formulação e a exigência dos animais pediu, entrou mais um aminoácido, né? Então, os 3 primeiros ali, lisina, metionina, treonina e depois também o triptofano, tá? E aqui também, dentro de uma lógica que obedecesse a expectativa de atendermos formulações dentro de níveis nutricionais compatíveis com o que se pratica no mercado, né? Trabalhamos aí com níveis da ordem de 3.200 quilocalorias de energia metabolizável, a proteína bruta aí decrescente, tá? Sem ractopamina, e isso foi a base do nosso estudo, né? Esse quadro, pessoal, nas diferentes frações aqui das linhas, mostram o desempenho em termos de peso final na fase. Os animais iniciaram com 21 quilos, né? Então, na primeira fase, na segunda fase de crescimento 1, na fase de terminação 1, terminação 2, e os índices ganho de peso, consumo e conversão alimentar. Então, o que a gente observa é que desde a arrancada, nós já iniciamos aí com ganho de peso diário entre 21 quilos aproximadamente, os quase 50 quilos, né? Com vantagens e uma significância positiva, né? Significativa, então, de 0,03 o P, né? A favor da dieta já com amilase, tá? Isso se perpetuou, né? E para a gente também não estender a detalhamento dos dados, né? Colhemos no final, que em dias, mais especificamente 98 dias, um ganho de peso de 970 gramas para o grupo controle versus 1,010 kg para o grupo tratado com amilase. Isso teve também um resultado significativo que permitiu apontar aí vantagens, né, expressivas e importantes para a presença da amilase nesse substrato. Embora com um P de 10, né, o que a gente classifica como tendência, sabemos muito bem o que significa uma conversão de quase 0,1, né, a favor de uma dieta com amilase. Então, isso chama atenção, assim como também, né, os 4 quilos a mais praticamente observados a favor da dieta com amilase. Quando partimos para o trabalho em que foi avaliado a chilanase, sob o mesmo desenho, nos mesmos períodos, né, observamos também um arranque já inicial, né, bastante expressivo, com uma diferença significativa, de 770 gramas de ganho de peso dia versus 840 gramas na primeira fase, também com vantagens na segunda fase, com uma tendência na fase de terminação, né, com 0,009, não está demonstrado no círculo, né, mas que finaliza no fase total, em todo o período, portanto, de avaliação, com 970 gramas versus 1,01, né, de ganho de peso diário. Tá? Aqui, de novo, a gente tem uma conversão alimentar numa fase mais precoce, tá? Chamando a atenção com uma tendência
a significância de 0,05, deu 0,06, uma ração mais proteica, mais cara em relação às rações de terminação e terminação 2, né? Também enxergamos aqui uma ligeira vantagem em termos de conversão alimentar, né? E também, em momentos intermediários, já ganhos bastante diferentes em relação à dieta controle, né? Quando finalizamos, de novo, enxergamos aí um valor bem próximo de 3,7 quilos, 3,6 quilos a mais para o grupo com xilanase. Muito bem. Quando avaliamos agora os dados da amilase para características de carcaça, onde os indivíduos passam a ser a unidade experimental, né? Aquela diferença que lá atrás era numérica e não significativa, aqui ela já ganha, né, um desenho diferente, tem um P de 0,09, né? Também colhemos um resultado bastante expressivo, eu não quero me ater ao P, mas a 2 quilos a mais de carne magra, né, que essa enzima conferiu ao produto tratado essa característica que tem uma importância muito grande na indústria, né? Sabemos o que significa isso. 2 pontos a mais em quilo para um valor na faixa de 45 quilos, representa aí quase 4% a mais de carne magra. Quando eu faço o mesmo comparativo para a xilanase, nós temos aqui uma diferença estatística significativa para o peso final dos animais, são pesos obtidos no frigorífico, enquanto os pesos de desempenho, claro, foram obtidos na granja. Temos aqui também um peso significativo para peso de carcaça, né? E colhemos lá embaixo, desculpe, né? Não representado aqui, não representado pelo círculo, né? Mas vamos ver em carne magra, tivemos aí 1 ponto a mais, ou 1 quilo a mais nessa carcaça, né? Então, um dado também relevante e importante. O que isso nos remete, pessoal? Eu poderia fazer um cálculo, puxar esses ganhos de peso, poderia avaliar a conversão, né? Buscar aí os valores das enzimas no mercado, pegar o preço do suíno, e eu seguramente levaria para vocês, seguramente, que vale a pena usar enzimas, tá? Eu tenho trabalhado bastante com pesquisa nesses 5 anos, e as enzimas elas estão na linha de frente desse conjunto de aditivos, né, que interfacem os experimentos que desenvolvemos. Nós temos, assim, a felicidade de conduzirmos nesses últimos 5 anos aproximadamente, eu não quero errar, em torno de 70 experimentos. Em todos os experimentos com enzimas, e aí eu generalizo, nós tivemos resultados zootécnicos, ok? Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas, tomando por base esses resultados, especialmente da amilase e da xilanase, eu fico muito sensibilizado e seguro a falar para vocês que os resultados econômicos são evidentes, são claros. Eu só não me atrevo a fazer isso porque todo mundo sabe que tudo é volátil. O preço do suíno é volátil, o preço do dólar é volátil, estamos vivendo tempos extremamente diferentes, né? Nunca vimos um preço de suíno assim e tampouco um preço de dólar, né? Mas, felizmente, com toda essa confusão, né, estamos experimentando um ano maravilhoso de ganhos, tá? Então fica essa informação de que vale a pena, assino embaixo, tá? Mas não ouso botar números. Agradeço, mas antes faço a seguinte conclusão. As carboidrases, né, especificamente essas duas, elas têm efeito amplos sobre o incremento de energia. Eu destaco que, talvez a frase não tenha sido bem construída, mas esses efeitos amplos ultrapassam os efeitos do incremento de energia da dieta.
eu considero que nós aproveitamos aqui sim outros nutrientes e de forma indireta também o que a fermentação fomenta de energia pelos ácidos graxos do seco, né? O butírico, o propiônico, o acético. Tá? Mas também o que a microbiota, né, modulada por essa oportunidade de digestão melhor, tá, confere em termos de saúde. Então, eu somo tudo isso e falo que aqueles 4 quilos a mais, aquela conversão a mais, ela vem de um processo ampliado, né, que ultrapassa aquela ideia direta de que a energia é o produto final, único, exclusivamente de uma ação de uma carboidrase. Chamo a atenção também de efeitos muito evidentes nessa matriz que utilizamos, então isso nos deixa muito seguro, é um trabalho feito no Brasil com a matriz nutricional brasileira, com fórmulas brasileiras, e os rendimentos econômicos são a consequência final disso. Tá? Deixo aí aberto para perguntas, respostas, meu contato, né? Essa é a visão de um dos cantos que eu tenho da minha universidade, um mar de soja, que cerca a universidade e a minha cidade, né? E haja enzima aí para transformar essa soja num produto ainda melhor. Muito obrigado. Que aula, professor Caio. Muito obrigada. Obrigada por dividir esse conteúdo tão rico com a gente, esses resultados espetaculares. Agora a gente vai abrir para as perguntas do público, então, por favor, fiquem à vontade para usar o chat para deixar perguntas ao professor Caio. E vamos ver se já temos perguntas chegando, professor. Olha, já temos. A primeira pergunta é: em que idades ou fases os ganhos são mais expressivos para a adoção de uma carboidrase? Qual seria a melhor fase? Excelente pergunta. Vamos partir daquele princípio que as enzimas elas precisam agir num substrato específico, né? Então, se temos uma base que demande, que tenha os componentes do amido, né? E também os componentes de polissacarídeos não amiláceos, que são substratos para isso, elas vão agir mais ou menos, né? Quanto à presença desses substratos. Mas também a gente tem que conciliar que o suíno em desenvolvimento, um suíno mais jovem, um suíno numa fase de crescimento e terminação, então um animal de creche, um animal de crescimento e terminação, ou uma matriz, ela tem um trato digestório e enzimático que sofre mudanças. Então, eu teria que conciliar esses dois aspectos, né? O substrato e a habilidade, ou a capacidade, ou a maturidade fisiológica, funcional do seco, para conciliar essa resposta que você está me pedindo. Talvez você tenha notado que, nas fases de crescimento e terminação, nós ganhamos as respostas nos primeiros índices com mais evidência. Isso sugere que eu tinha mais substrato e talvez um seco menos funcional desses animais, né? Então, a princípio, nas idades mais jovens, a gente tem uma expectativa de efeitos melhores. Mas e daí? Se eu usar num leitão recém-desmamado? Vou falar para você que funcionaria, né? Mas depende muito da sua base nutricional. Porque você sabe que uma leitão desmamado contém outros ingredientes em quantidades bastante elevadas e de alta digestibilidade. Então, o substrato pela qual essas enzimas agiriam é um substrato percentualmente, quantitativamente menos presente, mas elas funcionam também. Isso demanda uma ponderação, né, mais particular, caso a caso. Mas, em síntese, no crescimento e terminação, né, eu poderia adiantar essa informação para vocês, né, e teria um pouco de cautela, não acreditando de outra maneira, não estou falando isso, né, no efeito dessas enzimas nas fases de creche. Elas funcionam e muito, né? Mas eu tenho que entender muito o meu substrato. Eu tenho um milho pré-gelatinizado, que é um pré-cozimento, e se disponibiliza muito amido. Eu tenho ingredientes que não têm essa base ou esse substrato, o plasma,
né? Eu tenho proteína concentrada de soja, então tenho a isenção aí de alguns polissacarídeos não amiláceos, né? Tenho outras fontes que são fontes lácteas, naturalmente, estava esquecendo. Então a gente tem que levar isso em conta, tá? Mas cabe sim usar em todas as fases, inclusive em matrizes. Obrigada, professor. Pegando o gancho dessa última parte que o senhor mencionou, aqui tem uma pergunta que fala exatamente sobre o uso de carboidratos em dietas com milho pré-gel. Há oportunidades para o uso de carboidratos nessas dietas para leitões? Sim. Nós temos ali uma digestão parcial do amido, né, uma exposição, e claro, isso abre mais aproveitamento, né, menos gasto enzimático endógeno, né, mas ainda há espaço para essas enzimas, sim, né? Claro que quando eu faço um comparativo de uma ração cuja facilidade digestiva, a qualidade dos ingredientes são melhores, eu começo a perder um pouco do que eu busco, né? Mas ainda é o amido que está ali, né? E ainda é o substrato pela qual a amilase age. Então há margem sim para a sua inclusão. Muito bom. Professor, então agora passando para o uso das carboidratos em crescimento e terminação. Considerando que as dietas de crescimento e terminação possuem altas quantidades de milho, haverá algum efeito de deposição de gordura nas carcaças? É possível que isso ocorra? Não acredito nisso. A gente tem que ter claro A pergunta é muito boa também, né? Se eu estou liberando mais energia, né, isso pode criar um desbalanço, e aí a gente pensa em energia em excesso, né? Especialmente nas fases finais de engorda, em que a curva de deposição de gordura é um pouco maior, ou é maior num animal que inicia uma fase de crescimento e terminação, a gordura ou a energia em excesso poderia representar isso sim. Então a gente tem que ter claro esse discernimento de que isso deve ser computado, né, na formulação, e essa formulação ela deve ser conduzida ou feita levando em conta essa oportunização de mais energia, né? Então eu não estou colocando mais energia para sobrar, eu estou colocando mais energia para otimizar, né, minha matriz nutricional. Por outro lado, se a gente fizer um histórico aí de décadas que seja, né, os nutricionistas podem perceber que cada vez mais nós estamos aumentando os níveis energéticos das rações, né? Os nossos animais são metabolicamente mais ativos, né? Os índices de desenvolvimento são maiores. Então, se eu tinha antes um animal que ganhava 900 gramas dia na fase de crescimento e terminação, hoje ele ganha 1,1 kg, e é possível isso, 1,50 kg, ou que seja 1 kg, como a gente encontra bastante, o suporte dessa massa proteica é dependente de energia. Então, a ração tem que ter mais energia, né? E energia é um elemento caro, né? Não é barato. O milho hoje não está barato, mas enfim, o milho é um ingrediente barato perto da soja, né? Mas ele está fornecendo a grande energia da ração. Então, quando a gente otimiza isso pelas enzimas, aí a gente faz a coisa certa, mas eu tenho, claro, que ajustar essa energia na fórmula. Eu não estou simplesmente disponibilizando e fazendo com que ela não esteja dentro do nível adequado, né? Eu tenho que reconhecer que ela tem que ser utilizada conhecendo o quanto ela foi liberada e o quanto ela vai entrar na formulação, né, exigida. Obrigada, professor. Recebemos aqui uma pergunta muito interessante. Professor Caio, se fosse adicionada uma protease para agir em sinergia com fitase e carboidrase, isso maximizaria o ganho de peso e conversão alimentar? Quanto? Bom, falar em quantidade, quanto, né, é um pouco complicado, né? Mas seguramente também, né, ela tem uma função importante em cima de um substrato presente nas rações, tá? Existem proteases no mercado, elas funcionam, ok? E
esse blend, né, que você está sugerindo, ele não tem nenhuma contradição, pelo contrário, né? Ela tem uma sinergia. O que a gente tem que sempre pesar é o custo-benefício disso, né? As próprias enzimas que discutimos agora, né? Eu fui muito claro de que elas se pagam nesse momento tranquilamente. E em outros momentos críticos, até de recessão, a gente tem que olhar também com carinho, porque muitas vezes a gente minimiza, né, prejuízo. E particularmente nesse caso do blend, da protease, esse é um ponto que nós temos que levar em conta, tá? Se o custo vale a pena. Mas há sinergia e isso pode ser contemplado no blend, sim, tá? Maravilha, professor. E se a gente tivesse uma última pergunta para a gente fechar? Na hora de determinar a carboidrase que a gente deve usar, se é uma amilase, uma xilanase ou combinação, o que eu devo observar para saber o que adotar? Uhum. De novo, o substrato correspondente, né? Vocês viram ali que as duas enzimas elas deram resultados bastante parecidos, porque quando você compõe as rações, né, milho e soja, nós temos tanto no nível de quantitativo a presença de substratos para xilanase quanto também da amilase, né? Seguramente, até tem um slide anterior a esse, foi um trabalho, se eu não me engano, não foi do Adsos, não, mas um trabalho em que faz o blend, né, de várias enzimas, os resultados foram melhores, né? Não voltaria agora, mas, enfim, você soma isso, né? Você tem um efeito sinérgico. Então, reconhecer o substrato, né? Tem momentos em que a amilase ela pode ser mais adequada e tem momentos em que a xilanase pode ser mais adequada, né? Nesse caso, eu usaria a associação, né? E eu acredito que isso potencializaria o resultado zootécnico aí das características de carcaça. Tá ótimo, professor, super respondido, muito obrigada. O professor, para encerrar, qual seria a mensagem que você gostaria que os nossos convidados, que o pessoal que está nos assistindo levasse para casa? Olha, um bom questionamento. Você me apertou um pouquinho. Tem algumas frases, Júlia, que eu costumo usar, mas eu gosto que ela seja interpretada quando a gente ouve, né? Uma é uma pessoa que eu admiro muito como veterinário, ele sempre valorizou essa profissão, né? As pessoas que lidam com animais, também o zootecnista, o agrônomo, lógico, né? Que é Louis Pasteur. Então ele fala que pouca ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Eu vou misturar um pouquinho, né? Por que eu falei isso? Porque nós estamos aqui baseando todas as informações em ciência, né? E algumas delas eu estou envolvido. Isso é um grande resultado, porque a gente está entregando um benefício, né? Que nos deixa contente, né? E que também faz daquele usuário por si só, eu já vejo isso como uma frase que cai muito bem nesse momento. A outra que eu gosto de usar é do Winston Churchill. Ele fala que o gato te olha por cima, a astúcia do gato, o cachorro te olha por baixo, a submissão, o respeito, e o porco de igual para igual. Então, o que tem essa frase primeira, né? Pensando um pouquinho, eu acho que ela nos coloca numa situação muito parecida com a espécie que trabalhamos, né? Vivemos ansiosos, correndo, né? Numa produção de estresse, de radicais livres grandes, vivemos num estresse oxidativo sistêmico. E o nosso suíno moderno, ele está assim, eu dei umas palestras sobre esse tema, né? Ele está assim, ele é mais produtor de ácidos graxos, de substâncias reativas ao oxigênio. Então nós temos que cuidar muito bem dele, ele demanda mais nutrientes, né? Ele demanda mais atenção,
ele demanda mais energia, que está muito ligado aí ao que a gente falou. Então, se a gente tem a ciência e tem essa visão de que a nossa espécie precisa de atenção, eu acho que a gente tem que pensar com carinho como melhorar isso, né? E com isso a gente ganha em todos os sentidos. Tá bom? Fiz um bem bolado aí, mas eu acho que pensem um pouquinho nisso tudo, tá bom? Se pelo menos, não no conceito total, enxergar que o suíno está na mesma linha da gente, né? Que bom, né? A gente é um bichinho complicado, que merece carinho, né? Começando pela alimentação. É isso aí. Agradeço. Eu não conhecia essa, eu confesso que foi novidade, já está registrada aqui, vou levar para a vida. Muito obrigada por compartilhar mais um conhecimento com a gente, professor. Eu que agradeço, Júlia. Mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade, seu compartilhamento de todo o conhecimento. Queria também fazer um agradecimento especial a toda a equipe que tornou esse evento possível, Adson Passos, Cláudia Silva, Rafael Senz, Adolfo Fontes, Marco Sesco, Daniela Nesi, entre outras pessoas. E agradecer ao público que está nos assistindo, que se conectou para ver esse webinar, e também fazer um pedido a vocês que estão conectados para preencher a nossa pesquisa de satisfação, para a gente estar sempre melhorando, tá? Isso é muito importante e nos ajuda a fazer eventos cada vez melhores para vocês. Com isso, eu gostaria de finalizar o nosso webinar e convidá-los para continuarem acompanhando o DSM Webinar Series de suínos, que tem mais programação por aí chegando até o fim do ano. Muito obrigada novamente, professor. Obrigada a todos. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Obrigado pelos links e a vocês da DSM.